E aí, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Como diria Luiz Gonzaga, olha eu aqui de novo, né? Para a live de hoje, nossa missão é dar continuidade à resolução da prova da banca criminal. Sejam absolutamente bem-vindos, sintam-se abraçados. Meu nome é Gabriel Souza. Aos que participaram ontem já me conhecem, aos que estão chegando pela primeira vez, é um prazer tê-los aqui. Eu sou defensor público aqui no estado da Bahia, sou professor das disciplinas de Direito Criminal do Jus Impacto e a missão que nos foi dada ontem, na parte 1, e hoje, foi enfrentar essa longa prova junto de vocês para a gente tentar sanar as dúvidas que eventualmente tenham ficado. Então vamos chegando, sejam bem-vindos. E como o nosso tempo aqui é curto, porque não bastante responder com vocês a prova, a ideia é que nós consigamos de algum modo aprofundar uma ou outra reflexão que auxilie numa segunda fase, que auxilie em outros certames. Então a gente precisa aproveitar o tempo. Sejam bem-vindos, sem mais delongas, situem-se na questão 37. Vou ser muito objetivo na questão 37, nós estamos na prova branca. Tá? Nós estamos no modelo de prova branca e aqui já, bem objetivamente, vamos começar a questão 37. Essa questão 37, que, convenhamos, né? Estava muito mais aí para direito da criança e do adolescente, especificamente nas resoluções atinentes ao SINASE, e aí Renata e a Inara, do que propriamente matéria criminal, né? Pegaram a questão da professora Naira e jogaram aqui pro meu lado, mas nada não. Fui aluno dela, né? Sei das coisas aí, no menos do básico do SINASE, eu desenrolo. E aí, meus amigos, essa questão 37 da prova branca, repito, da prova branca, para que você se situe, é a questão do Rafael, nascido em 15 de fevereiro de 2005, que foi representado pelo Ministério Público por um ato infracional de roubo, 157 caput, ocorrido em janeiro de 23. Foi julgada procedente a representação criminal, a representação socioeducativa, perdão, e aplicada uma medida socioeducativa de internação. Foi expedida uma guia de execução. No dia 15 de março, durante o cumprimento da internação, ele ateou fogo nos colchões do alojamento em que estava, sendo contido pelos agentes. Diante dessa conduta de atear fogo, foi registrada uma ocorrência e ele já tinha 18 anos, aí praticamente um mês antes da ocorrência, ele já foi encaminhado para a unidade prisional. Então veja que a questão, apesar de se referir aqui a um conteúdo criminal, ela guarda a relação muito mais próxima com o regime jurídico da possibilidade ou da impossibilidade de aplicação de medidas socioeducativas para aquele sujeito que já superou o patamar de 18 anos. A gente sabe que isso é possível, eu não vou me alongar aqui na explicação, até pela qualificada audiência e conhecedora dos direitos da criança e do adolescente, mas a gente sabe que isso é possível excepcionalmente. Mas, a partir do momento que o sujeito passa a responder, ou mais ainda, é condenado a uma pena privativa de liberdade em processo, portanto, criminal, e tem ainda pendente a aplicação de uma medida socioeducativa, isso gera uma superposição de interferências estatais, socioeducativa e criminal, que faz com que seja necessário um regramento para analisar qual que irá imperar ou se irão conviver ambas concomitantemente. A resposta a isso, meus amigos, a resposta da questão 37, como eu disse, não vou tentar ser mais objetivo nessa questão 37, vocês encontram lá no artigo 46 do SINASE, tá? Se vocês abrem o SINASE aí, por favor, quem estiver acompanhando a live aí atentamente e queira interagir, abra o SINASE, vá lá no artigo 46, como eu estou fazendo aqui agora, e lá nesse artigo 46 você vai encontrar o seguinte: a medida socioeducativa será declarada extinta pela morte do adolescente, pela realização da sua finalidade, e aí o que nos interessa, o inciso 3º, pela aplicação de pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto
em execução provisória ou definitiva, tá? E aí, para completar o entendimento da questão, além desse artigo 46, inciso 3º, você vai rememorar o artigo 46, parágrafo 1º, que diz o quê? No caso do maior de 18 anos, em cumprimento de medida socioeducativa, responder a processo crime, caberá à autoridade judiciária decidir sobre a eventual extinção da execução. Então, é necessário que se faça um pedido de extinção dessa medida socioeducativa com fundamento nesse 46, parágrafo 1º, para que aí a autoridade decida. Isso nos leva a ter como gabarito a resposta letra E, que diz a extinção da medida socioeducativa. Poderá o magistrado, no caso do processo criminal ainda em curso, extinguir a medida ou suspendê-la. Por quê? Porque a extinção da medida ela é o imperativo da condenação, mas o simples fato de responder o processo gera a possibilidade de extinção ou de suspensão. Mas uma vez condenado, aplicação de pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, seja execução provisória ou definitiva, aí incide o inciso 3º do 46, extinção da medida socioeducativa. Apenas a título de curiosidade, os companheiros e as companheiras podem anotar, e aí eu repito, principalmente para você que está assistindo essa live gravada, se você quer, e você também que está assistindo ao vivo, mas se você quer receber os comentários por escrito com essas observações, ao final dessa live surgirá o vídeo gravado e lá você deve comentar dizendo se aprovou, se foi útil e solicitando o envio do material em PDF, que assim que ele estiver pronto, o pessoal do curso com muito gosto encaminhará para vocês, beleza? Então anotem aí, quem estiver acompanhando, STJ habeas corpus 551-319. 551-319, Superior Tribunal de Justiça, da lavra do ministro Nefe Cordeiro, julgado em 2020. Veja o que diz. É válida a extinção da internação quando o juízo da execução aponta que o paciente maior de 20 anos teve o seu perfil pessoal agravado, o que permite concluir que os esforços da socioeducação não lograram êxito na reeducação. Bem, para além desse paradigma ultrapassado aí, né, de socioeducação como algum tipo de resolução de patologia, mas o que essa jurisprudência nos indica é que é plenamente possível essa extinção da medida socioeducativa se reconhecer que a esfera atuante agora é a criminal e não a esfera socioeducativa. Beleza? Tranquilo? Sem bronca? Questão 37, ok, gabarito letra E, prova branca. Podemos seguir, né? Vamos lá, questão 38. A questão 38 é muito interessante, porque ela trata do seguinte caso. Acompanhe comigo a leitura aí. Gustavo e Juliana, você aí que está com outra prova, outro tipo de prova, é a questão do Gustavo e da Juliana. Cidadão em situação de rua, dormindo todas as noites nas calçadas e marquises, acabam mantendo relações sexuais no período noturno, mesmo cientes do risco de serem flagrados por algum transeunte. E aí assim acontece, um transeunte flagra, liga para a guarda municipal, salvo engano, aciona a guarda municipal, é lavrado um TCO por ato obsceno, artigo 233. É designada a audiência, não foi possível transação penal e o defensor público vai apresentar as suas manifestações derradeiras. Aí vem a pergunta, aberta a oportunidade de manifestação, a partir de uma visão garantista, deverá o defensor público, como tese principal, sustentar o quê? Sustentar, letra A, erro de proibição, delito putativo, corresponsabilidade estatal, erro de tipo essencial invencível, erro de proibição direto invencível. Bem, essa questão aí, ela novamente, mais uma vez, e por isso eu chamo a atenção da necessidade de enfrentamento dos temas referentes à parte geral do Código Penal, ela se resolve a partir de uma boa compreensão da teoria do erro. Porque se reconhece que não há erro aí, erro como categoria jurídico-penal.
não há uma má interpretação da realidade por parte dos agentes. Eles têm compreensão do que estão fazendo, e quando a redação diz que eles estão cientes do risco de serem flagrados, a gente pode fazer um paralelo, a gente pode fazer uma relação com aquela ideia da valoração da esfera do profano, ou seja, quando a questão diz que eles têm consciência do risco, é porque eles sabem que aquilo que fazem, em alguma medida, não é correto. Então, a partir dessas duas conclusões, dessas duas afirmações, desses dois pressupostos interpretativos da questão, eles não têm uma má interpretação da realidade, sabem e compreendem bem a realidade que os cercam, e também eles compreendem, ainda que minimamente, o caráter ilícito da conduta. Daí porque não há que se falar nem em erro de tipo, nem em erro de proibição. Eles não acreditam que aquilo não é ilícito, ilícito em sentido amplo, e eles não acreditam também que de alguma forma eles tenham alguma permissão, alguma norma permissiva, o que geraria esse erro de proibição indireta ou erro de tipo permissivo, que são as opções que a questão nos dá. Também não há de se falar, meus amigos, no chamado delito putativo, porque o delito putativo, e nós conversávamos isso ontem, ele se insere justamente na existência de um crime apenas na mente do sujeito ativo, o que não é verdade, porque o crime de fato existia na realidade concreta. E aí, por exclusão, e aí eu acho que a questão peca um pouco nisso, por exclusão, nos resta a alternativa C, que aponta uma corresponsabilidade do Estado. O ponto é que, de fato, é uma tese um pouco heterodoxa, um pouco arrojada demais, mas que, de fato, tem um fundamento, porque essa corresponsabilidade do Estado, como uma causa supralegal excludente de culpabilidade, quase como uma inexigibilidade de conduta diversa, alguma coisa como estado de necessidade, inexigibilidade de conduta diversa, a partir de uma atuação passiva, de um não agir estatal. Explicando melhor, a partir do momento que a questão ela é tão enfática, ao dizer que eles eram pessoas em situação de rua que dormiam todas as noites, a questão é enfática disso. Diz assim, dormindo todas as noites nas calçadas e debaixo das marquises. A partir desse momento, o examinador lança luz para a ausência de políticas públicas de moradia para os dois sujeitos da questão. E aí, a partir dessa informação, que surge a corresponsabilidade estatal. Você, candidato, pode ter ficado um pouco em dúvida, porque quando a gente fala em corresponsabilidade, via de regra, é uma corresponsabilidade que vai gerar a aplicação lá da atenuante nominada do artigo 66 do Código Penal, muito utilizada a partir da perspectiva de Zaffaroni da culpabilidade pela vulnerabilidade. Mas aqui, o examinador foi além para uma corresponsabilidade estatal como causa excludente da culpabilidade. Não há uma censurabilidade pessoal àquela conduta, porque não há como se exigir que se agisse, que os sujeitos da questão agissem de forma diversa. Por quê? Porque aí vem, para arrematar o entendimento, aí vem a compreensão progressista, correta, democrática, humana, que a relação sexual aí narrada faz parte de um exercício de personalidade, de um exercício do direito da personalidade dos sujeitos. Então, a partir do momento que, por ausência de estrutura estatal, eles não conseguem exercer da forma como deveriam, por assim dizer, um direito da personalidade, uma faceta da personalidade humana, que é a manifestação da sua sexualidade, o Estado é responsável. E não deu outra alternativa, que não essa, criminalizada, para as partes narradas na questão. Então, a alternativa correta, a letra C, corresponsabilidade do Estado como causa supralegal de exclusão de culpabilidade, consequentemente, inexistência do crime, absolvição na forma do 386, terceiro do Código de Processo Penal. Beleza? Tranquilo? Questãozinha interessante porque, principalmente, você chegava a partir das exclusões, né?
não é uma assertiva que você vai de cara confiante. Afinal de contas, essa corresponsabilidade estatal é muito mais voltada à teoria da pena na nossa doutrina. Na jurisprudência, então, nem aí, né? Nem na teoria da pena, da aplicação da pena. Mas, de toda forma, por exclusão e também por um pouco de coerência interpretativa com o enunciado, letra C. Beleza? Podemos seguir? 39. Vamos para 39. Vamos para 39, que eu tenho um pedido especial aqui para fazer uma questão envolvendo cálculo, né? Tem uma aluna aí do nosso curso do Rio de Janeiro que diz: professor, não deixe de fazer a questão 52, que é uma questão que envolve cálculo na execução penal. Então bora fazer a questão 52, vamos chegar lá, beleza? Mas agora é a 39, vamos lá. A 39 eu achei polêmica. A 39 eu achei arriscada, inclusive. Arriscada porque há entendimentos jurisprudenciais de todo jeito que podem gerar duas assertivas corretas aí. Mas, de toda forma, vamos explicar. A 39 trata do alecrim dourado. No dia 8 de janeiro de 2023, alecrim dourado foi a um salão de beleza fazer as suas mãos, dizendo que precisava se preparar para um grande evento. Foi atendido por Neide, mulher negra, que começou a trabalhar naquele estabelecimento na mesma semana. Alecrim dourado solicitou a gerente do salão que não fosse atendido pela nova funcionária, Neide, mulher negra, e ao ser questionado dos motivos, disse em tom alto, encarando Neide, que tinha nojo de pessoas que pareciam macacas. Esse é o primeiro ponto que vocês têm que grifar na questão. Ele disse em voz alta, encarando Neide, ou seja, é uma ofensa direcionada. Ele tem um sujeito passivo determinado. Ele falou para Neide, para a mulher negra, Neide, na condição de mulher negra. Neide, ao ouvir a fala do alecrim dourado, deu voz de prisão em flagrante por racismo e chamou a polícia. Alecrim dourado foi preso, conduzido à autoridade policial. A autoridade policial deve autuar o flagrante e proceder nos seguintes termos. Bem, a primeira leitura que você tem que fazer aqui é descartar o crime de racismo. Na forma como eu destaquei para vocês, quando há um direcionamento, quando há um sujeito passivo determinado, você tem aí o crime de injúria racial. O racismo seria muito mais evidente se imaginando a situação em que Neide não fosse contratada, houvesse um requisito de não contratação da funcionária em razão da sua raça. Mas, a partir do momento que a narrativa expõe que o alecrim dourado direcionou a sua fala virulenta, racista, para uma pessoa determinada, nós temos aí, nessa fala da adjetivação enquanto macaca, um típico e clássico exemplo de injúria racial. Beleza? Só que é aí que mora o perigo. É aquela coisa, né? É aí que mora o perigo e é aí que mora o risco. O alecrim dourado fez isso no dia 8 de janeiro de 2023. E o examinador, eu acho até que ele não precisava fazer isso. Eu acho que a prova ela é bem elaborada e mostra que é muito mais interessante fazer uma seleção de candidatos a partir do conhecimento das categorias da parte geral, a partir dos conhecimentos da jurisprudência que seja, a partir do conhecimento da análise crítica das categorias do direito em sentido amplo, mas fazer uma seleção de candidatos a partir do conhecimento da data em que entrou em vigor a legislação, eu acho uma espécie de seleção inócua, eu acho vazia. E aí registro aqui a minha crítica a esse tipo de questão. Porque aqui, nesse ponto, a Lei 14.532, que é a lei que tornou a injúria racial, que é isso que nós estamos tratando aqui, uma modalidade de racismo, ela entrou em vigor dia 12 de janeiro de 2023. E a questão diz que a situação ocorreu no dia 8 de janeiro de 2023. Então, assim, é uma espécie de preciosismo inócuo, vazio,
mas foi a chave de resposta, tá? A chave de interpretação da resposta correta é essa. Você compreender que no dia 8 de janeiro nós não tínhamos ainda a alteração legislativa. Então a resposta passa pela capitulação no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Isso nos faz automaticamente ficar entre a letra B e a letra E. Entre a letra B, que diz que é o 140, parágrafo 3º, corretamente, a letra E também, sendo que a diferença entre as duas é a possibilidade ou a impossibilidade de fixação de fiança pela autoridade policial. É saber, a autoridade policial poderá ou não aplicar fiança? E aí que mora o problema. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, em um julgamento muito delicado, ele compreendeu que antes mesmo da alteração legislativa, então porque preciso fazer esse resgate histórico, a alteração legislativa ela vem meio que para referendar aquilo que fez o Supremo Tribunal Federal num julgamento que reconheceu a injúria racial como modalidade de racismo. Então essa legislação, a 14.532, ela vem para referendar um julgamento que já existia. Mas aí que mora o ponto. Quando o Supremo fez isso, ele fez para fins de imprescritibilidade. E a questão aponta inafiançabilidade. O Supremo não enfrentou, nesse julgamento, de maneira definitiva, a inafiançabilidade. E me parece que o examinador ele buscou isso no candidato. A aplicação da nova legislação, mas também, ou melhor, da legislação anterior, o afastamento da nova legislação e a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal para fins de imprescritibilidade, mas não para fins de inafiançabilidade. E por que está polêmica essa questão? Se até agora tudo se encaixa para ser o gabarito letra B. Porque o STJ, mesmo na data dos fatos, em janeiro de 2023, ele tem entendimento de mais de um ministro dizendo que, além de imprescritível, a injúria racial também deveria ser inafiançável. Então a gente consegue encontrar decisões do STJ, lógico, não são decisões vinculantes, são precedentes persuasivos, são decisões isoladas, mas havia um direcionamento antes mesmo da alteração legislativa e mais ainda antes mesmo da decisão do Supremo de reconhecer a inafiançabilidade do crime de injúria racial. Não foi isso que quis o examinador. O examinador quis o entendimento da inaplicação da lei pela legalidade e retroatividade da lei penal mais grave, beleza? Ficamos no 140, parágrafo 3º, melhor, no 140, parágrafo 3º, isso mesmo, e admitimos a fiança. Admitimos a fiança porque o Supremo só se debruçou sobre a imprescritibilidade e não sobre a inafiançabilidade. Mas fica aqui a minha crítica. Eu concordo com a questão, mas sei que há margem de apreciação diversa para tomar a letra E como correta a partir de decisões do Superior Tribunal de Justiça. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Podemos seguir? Angústias, desabafos? Vamos em frente. Questão 40. Questão 40. Vamos lá. Marcele, professor, em relação a ela ter proferido uma fala que atenta contra toda a raça. Veja só, a ideia aqui é que ela falou isso em relação a uma pessoa. E lembre sempre, por mais que nos cause espécie, por mais que nos cause algum tipo de desconforto legítimo, a interpretação das questões em direito penal são sempre interpretações restritivas, né? Então, se ele direciona para uma pessoa, ele o faz para atingir aquela pessoa. A intenção dele era afastar a manicure do serviço para com ele e atingir a sua honra. Então é direcionado, mesmo que ele tenha utilizado elementos raça. Do contrário, companheira, se a gente entender dessa forma, que eu compreendo, mas se a gente levar isso para o direito penal, todo elemento, toda vez que o elemento raça for utilizado para atingir alguém, por ricochete,
por ampliação, ele estará atingindo a coletividade. Não é verdade? Isso pode até existir numa esfera cível, de reparação coletiva, mas na esfera penal, isso encontra limites na imputação. A imputação tem que ser certa, né? Certa e limitada. Beleza? Imagina uma pessoa, um jornalista, que profere isso no jornal contra uma pessoa. Ele o faz injuriando a pessoa, mas é plenamente possível algum tipo de sancionamento cível, né, coletivo, na tutela coletiva. Mas criminalmente, a coisa tem que ser interpretada restritivamente. Beleza? 40. Na ação penal tal, Maria da Graça, 52 anos, foi denunciada pelo MP pelo crime de estelionato. Caput. Olha aí, a Defensoria Rio de Janeiro. Prof, a interpretação legislativa dada pelo STF também poderia considerar a possibilidade de aplicar o crime de racismo nesses casos, principalmente anterior à modificação legislativa posterior. Exatamente. Esse é o grande, para mim, a grande fragilidade. Nós tínhamos entendimentos que já vinham sendo consolidados no sentido da equiparação, mas veja só, da equiparação no tratamento, né? Na consequência, da imprescritibilidade, não na figura típica. Na consequência, sim, mas a figura típica, a legalidade estrita, a gente permanece com 140, parágrafo 3º. Tá? A minha crítica maior é a questão da fiança. Mas vamos para o 40. Depois, pessoal, qualquer coisa, manda as dúvidas aí no privado, fala comigo pelo Instagram, a gente vai conversando mais. Narra a inicial acusatória que a denunciada no dia tal foi procurada por Elias de Lima, que após pesquisa de mercado intencionou adquirir bens no valor de 2.600. Apesar do pagamento da contrapartida, os móveis não foram entregues no prazo estipulado, razão pela qual Elias decidiu desfazer o negócio. Então eu fui lá contratar o móvel, mas o sujeito do móvel não me devolveu, não me entregou a prestação. Eu desisti do móvel e solicitei o reembolso. De acordo com as declarações prestadas perante a autoridade policial, a suposta vítima, ao entrar em contato com Maria da Graça para desfazer o contrato, recebeu 3 cheques. Então pediu estorno e recebi 3 cheques. Mas ao tentar sacar os valores, não havia provisão de fundo, cheque sem fundo. Instaurado o inquérito policial, juntou-se documentos, ouviu-se Maria da Graça, que confirmou as informações prestadas pela vítima e disse, em sua defesa, que não dispunha do valor de pagamento, pois investira o dinheiro na produção dos móveis do contrato cancelado. Então, ela tinha investido o valor na produção dos móveis, mas não conseguiu entregar a tempo, foi feito o estorno, mas ela não tinha mais o valor nos fundos para a devolução. Foi ofertar, devolveu apenas 1.600, então houve um prejuízo aí de R$1.000. Assim, recebida a denúncia, foi realizada a instrução, na qual Elias reiterou a versão prestada no inquérito. A denunciada, atenção, não foi interrogada, por não ter sido localizada no endereço dos autos para intimação de audiência, razão pela qual foi declarada rével. A instrução se encerrou, o Ministério Público pediu a condenação e vem para você, ilustre defensor público, apresentar a sua tese. Primeira coisa, revelia. Vamos por parte. Revelia. Professor, tem revelia no processo penal? É aquela coisa, sabe? Tem até que tem, mas serve de nada. Porque o grande ponto da revelia no processo civil é o efeito material da revelia. Porque a revelia é um estado de fato. Mas o que a gente estuda mesmo são os efeitos da revelia. Mais especificamente, os efeitos materiais. Presunção de veracidade daquilo alegado pela parte autora. Pô, a única presunção que existe no processo penal, que deve ser levada a sério, que deveria ser levada a sério, é a presunção de inocência, né? A gente não vai inverter uma presunção de inocência com base na revelia. Isso não existe. Só que existe o efeito processual, procedimental, por assim dizer, dessa revelia, dessa contumácia, que é o quê? A desnecessidade de renovar intimações quando o sujeito não é encontrado no endereço que ele deu como o seu.
tá? Então, não atualizando o endereço, a ausência de endereço atualizado gera a dispensa dessa necessidade de intimação dos atos posteriores. Da parte, não do seu representante, claro, da parte. Beleza? Então, essa ideia de revelia, né? A gente pode dizer que sim, mas lembrando sempre que o efeito material da revelia, esse, que é o mais importante, não tem no processo penal. E aí, com base nisso, a gente já mata algumas questões. Por exemplo, a A diz assim, a nulidade da declaração de revelia porque não foi intimada pessoalmente para a audiência de instrução e julgamento. Ora, se ela não atualizou o endereço, por mais que numa peça, vou até falar baixo aqui, que amanhã eu tenho um júri, eu não posso perder a voz. Numa peça, numa segunda fase, não seria demais que você solicitasse que fossem expedidos editais, ou pelo menos que fosse tentar algum tipo de busca ativa a partir dos sistemas de informação, por exemplo, CIEL, que é o eleitoral, para tentar identificar alguma localização. Tá? A gente faz isso na Defensoria Pública, via de regra a gente não consegue nada, mas numa prova para a Defensoria Pública é importante você mostrar que antes mesmo de entrar na carreira você já tem ciência desse modus operandi. Então era possível, mas tecnicamente não há essa nulidade, tá? Não há essa nulidade. Então a letra A está fora. B. Processo regularmente instruído, no mérito, sustentar o caso narrado como um fato atípico, pois não configura crime de estelionato quando não há engodo pré-ordenado, ou seja, quando não há um intento deliberado desde o início de ludibriar. Emprego doloso de meio fraudulento para iludir a vítima obtendo vantagem ilícita. É essa a resposta. Essa estava tranquila. Essa questão está um pouco mais tranquila. Por quê? Porque não há nulidade, mostra que ela não foi encontrada, houve tentativa de intimação sim, ela que não atualizou o endereço, e é um entendimento consolidado na jurisprudência quanto à necessidade de existir vantagem, a necessidade de existir esse engodo, a necessidade de existir esse dolo, esse elemento subjetivo. Então aqui, ausente o elemento subjetivo, porque ela disse que devolveu, não devolveu o resto, porque não tinha, porque levou o prejuízo da produção dos móveis. Então não havia o dolo de estelionato, não havia, portanto, o elemento subjetivo. Beleza? Deixe-me ver aqui. Aí, preliminarmente, nulidade de revelia, a letra E cai fora. E preliminar, a letra C cai fora, mesma nulidade. Sobra a letra B, que é a nossa resposta. Essa questão, acho que foi um pouco mais palatável. Assim como a 41. A 41 também a gente vai passar rápido, porque ela não apresenta muita polêmica. Julie travesti, 41. Julie travesti vive em união estável com Pedro, que foi preso em razão de mandado de prisão preventiva, acusado de tráfico de drogas. Julie passou a realizar visitas periódicas a Pedro. Em uma de suas visitas, Pedro solicitou que Julie lhe trouxesse 20 gramas de maconha. Em 10 de março, Julie tentou entrar com material entorpecente, solicitando por Pedro, mas foi flagrada pelo Bar Scan. Autuado o flagrante em face de Julie e Pedro, ambos foram encaminhados à custódia. Diante dessa situação problema, é correto afirmar o quê? A. Se decretada a prisão preventiva de Julie, deverá cumprir estabelecimento penal masculino, pelo amor de Deus, né? Você faz prova para a Defensoria Pública. Se você disser que Julie, mulher travesti, vai cumprir a sua prisão obrigatoriamente em razão em estabelecimento penal masculino, você tem aí que retomar algumas leituras e abrir um pouco a sua mente nesses aspectos, beleza? Então a letra A me parece a mais obviamente errada. B.
não cumprido o prazo de 24 horas da audiência de custódia, deve a prisão em flagrante ser automaticamente relaxada. E eventual representação pela prisão preventiva não constitui novo título a justificar a privação de liberdade. Quem dera, hein? Quem dera fosse assim. Até existe uma perspectiva que vai dizer que, tendo o flagrante caído por ilegalidade, não há elemento hábil à provocação do magistrado pelo Ministério Público no sentido da prisão preventiva. Mas para que isso ocorra, é preciso que nós enfrentemos o problema do flagrante a partir do prisma da ilegalidade fática, ou seja, a ilicitude daquilo que foi produzido. Imaginemos aqui uma abordagem sem fundada suspeita, um ingresso indevido no domicílio alheio. A partir do momento que não existe mais o que se salve daquilo que foi reconhecido como ilegal, um pedido de prisão preventiva vai ser esvaziado de fundamento, já que ele não poderá fazer referência ao ingresso indevido, portanto, na casa do sujeito, por exemplo. Aí sim, a gente pode advogar que não haverá um elemento para um novo justo título prisional, mas não é o caso. Aqui o relaxamento se daria pelo excesso de prazo. E aí temos dois erros, né? Porque esse não cumprimento das 24 horas, a jurisprudência é unânime. Inclusive a Corte Interamericana, né? Enfim, inclusive o Direito Internacional de Direitos Humanos faz concessões a essa... Vazou o áudio aqui do carro de som passando? Espero que não. Nadson ou Ferinha tocando aqui. Inclusive o Sistema Internacional dos Direitos Humanos está em consonância com essa relativização do prazo de 24 horas. Então, letra B está fora. Letra C. Deverá ser relaxada a prisão de Pedro, pois a ação de solicitar não se encontra entre os elementos típicos do 33, podendo configurar no máximo atos preparatórios. Perfeito. Corretamente. Se decretada a prisão preventiva de Julie, esta deverá cumpri-la em estabelecimento prisional masculino, com direito à opção pela custódia em área reservada ou em unidade feminina. Perfeito. Em razão da medida cautelar. E aí, pessoal, a questão está correta. Exato, Naira. Beleza. É isso aí. A melhor dica da live é essa aí. Olha só. 2 pontos aí. Primeiro, essa questão da solicitação das drogas. É lugar comum na Defensoria Pública o reconhecimento disso como um mero ato preparatório, se muito, um ato preparatório. Daí porque deve ser relaxado o flagrante, porque falta o crime. Falta o indício do crime para o flagrante. Falta seu substrato fático com valoração jurídico-penal. Por outro lado, da parte de Julie, muito cuidado, principalmente em questões abertas, em prova oral, já vamos pensando lá na frente, a formação ela é ampla e ela é única, que é importante colocar o sujeito como o sujeito definidor dos seus caminhos. Então não é que ela vai cumprir no feminino porque eu, defensor público, vanguardista, sujeito que levanta as bandeiras dos direitos humanos, sei que é o melhor para ela. Não é esse o caminho. O caminho, se você seguir esse caminho, será um caminho de silenciamento do sujeito, tá? Então a ideia, muito bem escrita na questão, é a opção dada à pessoa, tá? É a opção dada à pessoa. Isso pode pegar algum candidato um pouco mais afoito. A mãe chegou lá, disse que o filho, que na verdade é uma mulher trans, está sofrendo risco de estupro. Você vai lá, já faz um pedido de transferência. Calma! Você conversou com ela? Sabe qual é a vontade dela? Ou você está silenciando a parte? Essa reflexão, numa prova discursiva, numa prova oral, ela pode vir a calhar. Beleza? Letra D diz que ela não tem opção de mudar, então o que nos resta também aí e a letra E diz que a prisão de Pedro deve ser mantida, pois a ação de solicitar é tráfico de drogas. Está errado. E então nos resta a letra C. Beleza? Letra C. Vamos lá, questão 42. Repito, questão 42, prova branca. Vamos ver até onde a gente consegue ir hoje. Estou mais acelerado. Ver se a gente consegue matar a maior parte das questões, né? Vamos ver aí até onde vai.
Ontem foram 80 minutos de live. Vamos ver até onde a gente vai hoje, até onde a gente alcança. 42. Alex, preso preventivamente, foi sentenciado. Posso ajudar você a comprar itens do dia a dia. Peraí, pessoal. Como, que é a Alex, mas a Alexa gritou aqui. Compra toalhas de papel de novo. Alexa, parar. Vamos lá. Então, o sujeito aqui, que eu não posso mencionar o nome, senão um equipamento aqui grita, preso preventivamente, foi sentenciado e condenado a 5 anos e 4 meses pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. O advogado do réu foi intimado do inteiro teor da sentença condenatória e não interpôs apelação. Estranho. Alex, pessoalmente intimado, informou ao oficial de justiça que quer recorrer à decisão e solicitou a assistência da defensoria. O servidor público, oficial de justiça, prontamente certificou isso nos autos. Os autos foram remetidos à defensoria no dia 25, tendo a apelação com razão sido juntada no processo no dia 10. O juízo não recebeu o recurso sob o argumento de que este seria intempestivo em razão do decurso do prazo para a defesa técnica. A decisão desse magistrado é o quê? Totalmente maluca, né? Decisão toda errada. Por quê? Veja só. Aí, meus amigos, vocês vão lembrar que nós estamos falando de direito criminal. E nós estamos falando de apelação, que é o recurso por excelência, que é o recurso do duplo grau de jurisdição, que é o recurso que possibilita a revisão de uma condenação, recurso amplo. E aí você vai lá no artigo 577, e eu falo assim com tanta certeza, mas é pura mentira. Você vai lá no 577, eu não lembro o número de artigo, mas é isso mesmo. Você vai lá no 577 do Código de Processo Penal, ele diz o seguinte: o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, pelo querelante ou pelo réu. São das poucas hipóteses, agravo em execução também, uma das poucas hipóteses em que há uma legitimidade, melhor, mais do que legitimidade, né? Porque aí não é no âmbito da legitimidade. O âmbito aqui é da capacidade postulatória. Há uma capacidade postulatória autônoma para apelação criminal. E o fundamento é o 577. O mais importante também aí, para não deixar passar essa informação, é que o prazo efetivamente importante é o último. Ou seja, se a defesa foi intimada, não recorreu, e a parte foi intimada, a defesa pode ir lá e recorrer no prazo do sujeito, no prazo do acusado, no prazo do condenado. Tá? É plenamente possível. Outra coisa, nesse caso, o recurso já foi interposto perdão, na certificação do oficial de justiça. No momento que o oficial de justiça certifica o desejo do acusado de recorrer, já há base fática para a incidência da hipótese normativa do 577. Certificou a vontade de recorrer, incidiu o 577 do Código de Processo Penal, o recurso está interposto. O recurso está interposto. Beleza? A defensoria faz o quê? Arrazoa. Prazo impróprio. Tá? É prazo impróprio. Por que é prazo impróprio? Porque se você não fizer, meu irmão, o máximo que você vai arranjar é um problema com a sua corregedoria, né? É um problema com a sua corregedoria. O juiz vai mandar oficial e vai dizer, o defensor não está trabalhando, não. Mas aqui existe uma espécie de prazo impróprio. Na prática é assim que funciona. Então essa apelação aí, na verdade, da defensoria, é só uma razão de apelação, tá? Porque a apelação foi aquela certidão do oficial de justiça. Olha só, então, letra A cai por terra, decisão foi acertada, nunca. Letra C cai por terra, nunca. Letra E cai por terra. Ficamos aí, letra B e D. Suprimiu a prerrogativa da defensoria. Não, os autos são remetidos após a manifestação de vontade do acusado e a defensoria vai atuar, inclusive dispensando qualquer análise de vulnerabilidade financeira, porque é aqui a atuação da defensoria pública independe disso, que ela atua no âmbito criminal. Sem maiores discussões, questão tranquila, capacidade postulatória autônoma, 577 do Código de Processo Penal, gabarito letra B da questão 42 da prova branca. Beleza? Podemos seguir? Vamos nessa. José
Ex-marido. Ah, essa questão é boa. Essa questão é boa. Essa questão está do mesmo jeito que eu critiquei as questões que envolvem data de lei, essa questão está de parabéns. Porque essa questão eu vi na prática há uns 2 meses. Eu sou titulado do Tribunal do Júri da Defensoria Pública com atuação no Tribunal do Júri aqui na comarca de Itabuna, no sul da Bahia. E eu fiz uma defesa no júri que envolvia um pedido de clemência e um pedido de desclassificação. Fiz o pedido de clemência e fiz o pedido subsidiário de desclassificação. Que é exatamente a questão. E quando eu cheguei na quesitação, terminou os debates, quando eu cheguei na quesitação, o magistrado tinha feito a quesitação de uma forma que eu não concordava. Ele tinha feito o quê? O quesito da autoria, ou melhor, o quesito da materialidade, depois o quesito da autoria, depois o quesito desclassificatório e depois o quesito genérico que englobava a minha tese de clemência. É a questão da prova. E aí é nessas horas que eu torço para a professora Naira não estar me ouvindo, mas eu acho que ela está, porque eu pensei em gravar um vídeo para vocês, mas atos preparatórios não resolvem nada, né? E essa é uma questão muito boa, porque ela é uma questão da prática do defensor público. Vide o meu exemplo, que passei por isso no plenário do júri de Itabuna. Vamos resumir a questão. Houve aqui um pedido de clemência e um pedido para desclassificação para homicídio culposo. Plenário do júri, eu vou resumir aqui para a gente não perder tempo. Houve um pedido de clemência e um pedido de desclassificação para homicídio culposo. Como é que fica a quesitação? Essa é a pergunta. A letra A gente desconsidera. Não cabe absolvição clemência nos casos de feminicídio. Mentira. Não cabe a utilização da legítima defesa da honra. A clemência cabe. Tá? Clemência cabe. Só falta essa também, né? Que limitar a defesa o Supremo faz bem. Não cabe o argumento. Mas a clemência cabe. Se não, melhor tirar logo do júri, né? B. O juiz deverá inverter a ordem da quesitação. Porquanto a tese absolutória sustentada pela defesa deve ser apreciada antes do quesito desclassificatório, sob pena de violação da plenitude da defesa. Perfeito, lindo. Eu vou gravar esse negócio aqui, porque eu sei que eu vou ter o mesmo embate com o magistrado, o mesmo embate no ponto de vista positivo, né? A mesma discussão, eu vou levar essa questão, vou dizer, ó, excelência, tá caindo até em prova. E a questão B, a letra B é a letra correta. Por quê? Acompanhe o raciocínio. Se você, defensor público, defensora pública, sustenta uma clemência e sustenta também uma desclassificação, qual é a melhor tese para o seu defendente? Qual é a melhor tese para o seu assistido? Pô, parece óbvio. É a tese da clemência. O sujeito vai sair de lá rindo, serelepe, feliz da vida, sem dever nada a ninguém. Se você coloca primeiro a tese de desclassificação, acompanhe só. Concorda que vai ter autoria, sim. Concorda que vai ter materialidade, sim. Então, materialidade primeiro, depois autoria. Então, materialidade, sim. Autoria, sim. Se você joga a desclassificação e os jurados, depois da sua belíssima defesa, concordam em tudo com o que diz a defesa, a bancada da defesa, eles vão votar o quê na desclassificação? Vão votar sim. Só que aí, como é que vão apreciar a sua tese depois? Como é que vão apreciar a sua tese da clemência? Não vão. Estarão impedidos de apreciar a tese da clemência. Por quê? Porque se eles concordam com a tese da desclassificação, o juiz singular toma a competência deles e vai fazer a condenação por homicídio culposo, por lesão corporal, enfim, desclassifica aí para onde você achar que deve.
impedindo que o conselho de sentença julgue a tese principal do defendente, que é a clemência. Então, se o juiz primeiro joga a desclassificação, ele retira do conselho de sentença a chance de apreciar aquilo que é a tese principal. Porque uma vez julgado sim para a desclassificação, aquilo vai obrigatoriamente para o juiz, que não vai aplicar clemência. Óbvio que não vai aplicar clemência. Isso viola a plenitude de defesa. Vocês conseguiram compreender qual é a linha de raciocínio? A linha de raciocínio é plenitude de defesa. Se a desclassificação vai impedir que a tese principal seja analisada pelo conselho de sentença, a desclassificação tem que vir depois. Professor, e onde é que eu sustento isso? Em dois momentos. Você vai sustentar isso em dois aspectos. Você vai sustentar isso no 483, parágrafo 4º. Abra aí o 483, parágrafo 4º. Diz o seguinte: sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, não é o caso? É o caso. Desclassificação da infração da competência do júri para o juiz singular. Será formulado quesito a respeito para ser respondido após o segundo ou após o terceiro, conforme o caso. Conforme o caso. Então o juiz pode inverter, conforme o caso. E no seu caso você vai explicar ao juiz: Excelência, se Vossa Excelência aplicar primeiro a desclassificação, Vossa Excelência vai tirar do conselho de sentença a chance de julgar a minha tese principal, que é a clemência. Para os curiosos, o magistrado não concordou comigo, mas o Ministério Público concordou. Fomos para lá, fomos para cá, conversamos ali, conversamos acolá. O magistrado não concordou, o Ministério Público concordou, o magistrado disse que, como havia consenso entre as partes, ia fazer a alteração. Batemos na trave, foi um 4-3. Perdemos. Mas o caso não era tão bom. Enfim, vamos seguir. Tem jurisprudência, tá? Quem quiser anotar, agravo regimental no RESP 1.796.864, São Paulo, relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Agravo regimental no RESP 1.796.864, São Paulo, relatoria do ministro Reinaldo Soares. Se você não quer anotar, vai lembrar de ir no vídeo, dizer: gostei da live, entendi tudo e quero o material em PDF. Beleza? Vamos seguir. 44. Pessoal, daqui a pouco, a gente já está chegando em 1 hora de live. Tá óbvio que a gente não vai conseguir esmiuçar todos os aspectos da prova, mas daqui a pouco eu vou pular para a questão 52, que é a questão do cálculo, do temido cálculo da execução penal, para que espanquem as dúvidas sobre essa discussão envolvendo nova database, quantos por cento, regramento vindo do pacote anticrime, a gente chega lá, tá? A gente não vai conseguir vencer tudo, tá óbvio, mas a gente tenta dar uma profundidade naquilo que fala aqui. Questão 44, ela traz um... É isso aí, Renata. Eu cumpro o que eu prometo, pode deixar. A questão 44, ela traz um tema muito importante, que vocês vão receber no PDF, algumas indicações de leitura. Dentre essas indicações de leitura, tem uma nota técnica da Defensoria Pública do Estado do Paraná que responde a questão. Na verdade, acredito até que a questão tenha se inspirado nessa nota técnica para ser produzida. Lógico que tem a defensora Renata Tavares, famosa, muito competente, que escreveu também, pode ter influenciado. E a própria Defensoria do Rio tem um movimento muito grande envolvendo esse tema. Mas eu vou mandar para vocês essa nota técnica da Defensoria do Paraná. Vou pedir ao curso que disponibilize, quando mandar o PDF, vai o link. E vocês vão entender o que eu estou falando. A questão 44 é da Isabela, estudante de medicina que acusa o ex-namorado Henrique e uns amigos dele de a terem estuprado numa festa, estupro de vulnerável. Eu não vou ler a questão inteira,
Mas o grande ponto aqui é saber de que forma a Defensoria Pública pode atuar nesse processo, representando os interesses de Isabela. Assistência à acusação, pode a Defensoria Pública atuar? Assistência qualificada à vítima. O que faz uma assistência qualificada à vítima? É a mesma coisa da assistência à acusação ou não? E já adianto, não é. Tá? Então vamos por partes para compreender. Primeira coisa, antigamente existia uma divisão tradicional que cindia a atuação da Defensoria Pública entre funções típicas e funções atípicas. Vocês devem saber disso de cor. Aquela função típica da Defensoria Pública é aquela que pressupõe a hipossuficiência, a vulnerabilidade econômica do sujeito. Então, a vulnerabilidade econômica, como pressuposto de atuação da Defensoria Pública, está ligada à chamada função típica. Isso é uma classificação tradicional, tá? E existem as funções atípicas da Defensoria Pública, em que não há necessidade de se discutir essa hipossuficiência econômica. A atuação da Defensoria Pública se dá a partir de outras vulnerabilidades desencadeadoras da nossa atuação. Beleza? Então nós temos essa divisão. Essa divisão, ainda mais para vocês que estão aí na caminhada da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, ela foi um pouco ressignificada pelo professor José Augusto Garcia. O professor José Augusto Garcia, se não conhecem, conheçam, ele traz na sua produção uma nova classificação entre funções tradicionais, também chamadas de funções tendencialmente individualistas, e funções não tradicionais, chamadas de funções tendencialmente solidaristas. É muito próximo do típico e do atípico, mas ele corretamente se afasta dessa noção de típico e atípico, que parece que quando um defensor público faz algo fora do destinatário ser um sujeito vulnerável financeiramente, ele está fazendo algo excepcional, algo meio que está fora do seu quadrado, né? O atípico dá essa noção. E ele fez correto ao tentar abandonar essa divisão de funções típicas e atípicas. Por que eu estou fazendo esse resgate? Porque a atuação da Defensoria Pública em prol das mulheres vítimas de violência de gênero se insere justamente nessas funções atípicas, assim como a defesa criminal. Se insere dentro dessas funções tendencialmente solidaristas. Porque o que atravessa para a Defensoria Pública não é a condição econômica, mas a condição de vulnerabilidade, que estruturalmente, tanto o acusado criminal como a mulher vítima de violência doméstica, violência de gênero, tem. Então essa condição de vulnerabilidade é a mola propulsora. Daí porque a gente já tira a letra A, né? A Defensoria Pública deverá orientar a Isabela a contratar um advogado particular. Take it easy, né? Vamos com calma. Letra B. Atuará na qualidade de assistência qualificada à vítima e poderá exigir que seu namorado seja retirado da sala de audiência. Muito cuidado. E eu quero fazer aqui uma indicação. Existe um texto, umas indicações que eu faço aqui, que vem à mente, e eu não lembro a referência, mas eu vou indicar mesmo assim. É uma tese, um texto, salvo engano, da defensora Renata, do Rio de Janeiro, em que ela, é alguma coisa assim, afasta de mim esse cálice. Eu acho que é isso, acho que ela faz esse paralelo com o título. Essa tese foi vencedora num concurso em algum CONADEP da vida, em que ela aponta estratégias de empoderamento da mulher na atuação criminal, no processo criminal de violência de gênero, sem que isso seja uma mola propulsora para o punitivismo. Então, muito cuidado, você que é defensor, informação. Porque a partir do momento que você se apega de maneira muito ferrenha, e eu entendo, no sentido, Helena Morgado, obrigado, Renata, é isso mesmo. Ainda bem que eu tenho a ajuda de vocês. Mas é essa a ideia. A partir do momento que a gente defende corretamente uma nova ocupação do papel da vítima, ainda mais da vítima mulher, no ambiente do processo criminal,
a gente não pode também se descuidar da nossa missão de garantidores do devido processo legal para o pio débil, já diria Ferraioli, para o verdadeiramente débil no processo penal, que é o réu. Então é importante caminhar com essas duas pernas. O réu é o verdadeiramente vulnerável no processo criminal. A gente deve querer dar voz e vez à vítima, mas isso não pode ser um retorno à era de ouro da vítima tida lá pela criminologia. Então, por que eu digo isso? Porque essa retirada do acusado da sala viola frontalmente o seu direito de presença. Acaba com a ampla defesa e o contraditório. Isso. Aqui, a minha querida esposa Natália colocou aqui o título. Muito obrigado. Já põe no Google, já tem o PDF. Então, na forma como está nessa redação, pode gerar um encantamento no candidato um pouco mais empolgado e dizer assim, claro que eu vou tirar, ela vai passar o constrangimento, mas cuidado. Se vocês abrem aí, e peço que abram, o artigo 217 do Código de Processo Penal, diz o seguinte, se o juiz verificar que a presença do réu causará humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e somente na impossibilidade dessa forma determinará a retirada do réu. Veja só, o primeiro ponto é realizar a inquirição por videoconferência. Por quê? Porque você retira a testemunha do ambiente do réu, mas deixa o acusado com o seu defensor. Isso no cenário da Defensoria Pública é muito importante, porque você não tem várias reuniões com o seu assistido antes da audiência. Muitas vezes aquele é o primeiro contato. E tê-lo ali do lado para dizer isso que ela está dizendo é mentira. O senhor vai ter que perguntar isso para provar que é mentira. É essencial para a construção da narrativa defensiva. Beleza? Então, a primeira alternativa não é a retirada. A primeira alternativa é a retirada da testemunha para que se faça, ou da vítima, para que se faça a inquirição por videoconferência. Beleza, meus amigos? Vamos seguir aí. Letra C, já adianto, que é a correta, mas merece uma crítica. A defensora pública deverá requerer sua habilitação nos autos como assistência qualificada. Perfeito. Caso Isabela não deseje falar sobre os fatos, deverá orientá-la a invocar o direito à não autoincriminação e ficar em silêncio. A vítima é sujeito de direitos e não meio de prova. Cuidado. A questão está linda. Não fosse uma referência, a meu ver, desnecessária, a não autoincriminação. Não se trata de autoincriminação. O direito ao silêncio, ele não pode ser uma consequência exclusiva do direito à não autoincriminação. O direito ao silêncio da vítima é uma consequência da sua dignidade. É uma consequência da dignidade da pessoa. Se ela, que passou pelo trauma, não quer falar, isso deve bastar para o Estado juiz e para o Estado da acusação. A gente não precisa fazer essa referência à não autoincriminação, que tem o seu lugar. Autoincriminação, ela não está sendo incriminada. Tá? Essa autoincriminação merece crítica. Clara, você não está errada. A sua confusão é legítima, porque essa referência está equivocada. Tá? A questão é linda, está correta, mas você chega muito mais pelos erros das outras, porque essa referência está absolutamente equivocada. Beleza? D. Assistente à acusação. Não, assistente qualificado, porque nós estamos aqui no âmbito da violência de gênero, né? É previsão expressa da lei temática. Aí diz assim, se o advogado de defesa expuser fotos sensuais, bebendo em festas e, de forma jocosa, fizer perguntas sobre seus hábitos sexuais, eu acho que aqui a questão foi muito feliz, porque fazer referência a fotos sensuais e a bebedeira em festa pode fazer parte da estratégia defensiva, mas a partir do momento que faz em tom jocoso sobre hábitos sexuais, a coisa esbarra na Lei Mariana Ferrer, né? A Lei Mariana Ferrer, ela traz esse cuidado com a vítima e era essa a chave de interpretação para dizer que a D estava errada. Isabela poderá
a rolar testemunhas desde que se habilite como assistente à acusação. Tá errado, né? Porque se ela estiver como assistente qualificada, com muito mais razão poderá rolar testemunhas, tá? E aí que entra a nota técnica do CONDEG e também a nota técnica da Defensoria do Paraná, que eu vou mandar para vocês. Porque a ideia aqui é a seguinte, em resumo, para a gente ir para 52. A assistência qualificada da vítima faz tudo o que a assistência à acusação faz, sem precisar se submeter ao crivo de admissão ou inadmissão que a assistência à acusação se submete. Então, quando a defensora, um defensor, ingressa como assistente à acusação, como assistente à acusação, ele requer. Quando o defensor ou a defensora ingressa como assistente qualificado à vítima, ele simplesmente ingressa. Por quê? Porque nós estamos falando de um ingresso que tem amparo numa imposição de lei, tá? Previsão expressa. Então, faz tudo que a assistência à acusação faz está no guarda-chuva da assistência qualificada, podendo a assistência qualificada fazer outras coisas também. Beleza? Meus amigos, vamos em frente. É coisa. Deixa eu ir logo para 52, depois já passamos aqui de 1 hora, mas olha aí o comentário da Ali. Isso, olha aí, Arthur, boa. Nem vi que aceita, deixa eu voltar aqui. Tem outra coisa para falar dessa questão. Tô voltando aqui em razão dos comentários de vocês. Esse requerimento, no meu ponto de vista, fundamenta um recurso, tá, pessoal? Não tinha percebido. Você vê que o conceito está tão arraigado em mim que eu não percebi o erro dessa assertiva C. Verdade. Então, para mim, a menção a requerer habilitação, até porque as defensorias têm produção técnica dizendo da desnecessidade de requerimento, tá? Para mim, fundamenta um recurso. Eu entendo o desconforto e subscrevo o desconforto de vocês. Uma última observação, só para ficar bem amarradinho, enunciado 50 do Fonavide, né? Enunciado 50 do Fonavide, ele, não que seja uma jurisprudência, mas é um elemento de apoio, diz que deve ser respeitada a vontade da vítima de não se expressar durante o seu depoimento em juízo. Beleza? Só para ficar 100%. Vamos para o 52. Pula aí. 52 é a do cálculo. Então, em execução penal. 52 é do Weber Júnior. Weber Júnior foi condenado a uma pena de 4 anos de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em semiaberto por crime de roubo, praticado em 1º de janeiro de 2021. Foi nessa mesma data que ele ficou preso. Foi em flagrante e foi preso até o fim. Apesar de primário, só progrediu em 31 de abril de 22. Foi autorizado a sair, mas se evadiu, né? Ficou evadido a partir do dia 1º de maio. Não foi instalar a tornozeleira. Perdão. Weber Júnior readquirirá o bom comportamento que lhe permitirá progredir para o regime aberto em quanto tempo? Aqui eles utilizaram aquela interpretação, né? 1 ano antes, questão do bom comportamento, irá recuperar o bom comportamento em 1 ano ou antes, se tiver o alcance do requisito objetivo do recurso. Todo mundo com a questão em mãos. Peguei até a caneta. Algumas informações de cara precisam ser destacadas. A primeira é a quantidade de pena. A quantidade de pena aqui, 4 anos. E aí, meu amigo, minha amiga, candidato, candidata, você vai transformar para mês. Isso é o básico. Vai mexer com progressão de regime, você vai transformar em mês. Então, nós temos quanto de pena? 48 meses. Beleza? Até aqui eu consigo fazer sem calculadora. 12 meses vezes 4 anos,
48 meses. Correto? Vamos seguir. Quanto de progressão de regime é necessário para um sujeito que comete um crime com violência e grave ameaça, porém é primário? Onde é que você vai achar isso? Professor, prova objetiva, eu vou ter que achar na minha cabeça. Exato, você vai ter que achar na sua memória. Mas, se não, você vai lá no 112, 112, e você vai encontrar o 25%. Inciso terceiro. Primário, crime com violência ou grave ameaça. Então, nós já temos duas informações. 48 meses de pena, 25% para progressões. Correto? Quanto tempo ele cumpriu de pena? Aí que eu acho que pode ter gerado algum desconforto. Porque houve uma informação que ele acabou progredindo extemporaneamente, mais tarde do que devia, tardiamente. Essa informação não serve de nada pra gente. Você desconsidera. Sabe por que você desconsidera? Porque como ele cometeu uma falta grave ao se evadir, nós teremos como recaptura a nova database. Você simplesmente vai calcular quando ele entrou no sistema e quando ele saiu. E aquilo vai ser o tempo de pena cumprido. Ah, mas devia ter cumprido, ter progredido antes. Não interessa. O que interessa é o quanto de pena que ele cumpriu. Porque nós teremos uma nova database em razão do cometimento da falta grave. Beleza? Tranquilo? Quanto de pena ele cumpriu? 1 ano e 4 meses. Que nós iremos converter para 16 meses. Até aí. Sem sustos, né? Sem sustos. Ele foi condenado a 48 meses, cumpriu 16, correto? Se ele cumpriu, pena cumprida é pena o quê, meus amigos, minhas amigas? Pena cumprida é pena extinta, acabou. Você vai subtrair. Você vai tirar 48 menos 16. Você vai tirar 16 de 48. Dos 4 anos, ele cumpriu 1 ano e 4. Dos 48 meses, ele cumpriu 16 meses. Quanto de pena falta para o nosso amigo Weber Júnior? Pelos meus cálculos aqui, 32 meses. Correto? 48 menos 16, 32. Tranquilo? Então, o que ele tem para enfrentar em pena? 32 meses. Só que 32 meses no todo. E a nova database recaptura. Concordam? Quando ele for recapturado, quanto de pena ele terá? 32 meses. Quanto de pena ele precisará para progredir? Começa a contar do zero. Quanto? 25%. Quanto é 25% de 32 meses? 32 dividido por 4. 25% é 1/4, correto? 32 dividido por 4. 32 dividido por 4 é quanto? É 8. Alternativa correta, a letra C, 8 meses. Meus amigos, compreendido, nunca imaginei explicar, e olhe que até comentei hoje no meu Instagram, que estou há um tempo nessa história de dar aula, mas explicar a conta, acho que não é a primeira vez que eu dei aula de dosimetria já, mas essa aqui de explicar matemática é a primeira vez. Deu para compreender? Chaves interpretativas da questão. Compreender que a partir do momento que ele sai, é uma nova database. Compreender que a porcentagem que você iria colocar era 25%, primário, com crime com violência ou grave ameaça. Beleza? A partir disso, você vai subtrair a pena cumprida da pena total e vai esperar o dia que ele seja recapturado para dizer a ele, ó, companheiro, você tem que cumprir 25% disso aqui para progredir de novo. 25% do que restou é 8 meses. Beleza? Tranquilo? Renata, 100%, coisa boa. Meus amigos, vamos fazer mais uma para a gente encerrar. Deixa eu ver aqui. Tem uma boazinha aqui, ó. Uma bem do cotidiano do defensor, 49. Abra aí no 49. É do 49, é da citação.
A da citação por WhatsApp. Bem, eu vou resumir bem tranquilo para você. Pessoal, é o seguinte, Guilherme estava respondendo por furto, mas o oficial de justiça não conseguiu entregar o mandato citatório, que tem que ser pessoal, lembrem disso. Porque era uma área de muito perigo e o oficial de justiça não subia. Ele certificou isso, devolveu. Só que lá na favela da Maré havia um centro comunitário. E aí ele conseguiu o telefone do Guilherme. O oficial de justiça conseguiu o telefone do Guilherme. Peraí. O oficial de justiça conseguiu o telefone do Guilherme e enviou para o número que constava o mandado. E o recebedor teria feito a leitura. Tinha dado aquele check no WhatsApp. O que nós vamos saber aqui é o seguinte. Habeas corpus 641.877. Eu acho que essa questão, ela sorriu na cara da morte, sabe? Por quê? Porque apesar de ter uma resposta muito correta, a letra A não está errada não, sabe? A letra A, ela não está de acordo com a jurisprudência. Mas ela não está errada não. E a gente precisa encontrar nas provas da Defensoria Pública uma chave de leitura. Porque a gente fez uma questão sobre roubo impróprio, que a chave de resposta era dizer que era furto por arrebatamento. Até conversei com os alunos hoje do grupo lá do Rio de Janeiro. A chave de resposta era entender que era furto por arrebatamento, o que é um entendimento bem defensoria, que o STJ não aceita. Só que nessa questão 49, a gente vai para o entendimento puro e seco do STJ. Só que se você perguntar a um defensor mais aguerrido, ele vai dizer assim, é o seguinte, citação é ato pessoal, meu irmão. Não tem esse negócio de citação por WhatsApp, não, porque 40% dos meus assistidos têm vulnerabilidade tecnológica e informacional. Então a letra A, ademais numa prova de Defensoria Pública, não está de todo errada. Tá? Ocorre que a letra D está de todo certa, de acordo com a jurisprudência do STJ. O STJ estabeleceu, portanto, que é possível citação por WhatsApp, desde que haja uma tríplice confirmação, que é o quê? 3 elementos autenticatórios. E essa sistematização é de uma decisão do ministro Ribeiro Dantas, né? Até a quem eu rendo as homenagens, foi meu professor lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Meu professor de processo civil e de história do direito, aulas fantásticas. E o ministro Marcelo Navarro, Ribeiro Dantas, ele tem o habeas corpus 641.877, que ele diz, é preciso que haja o número do telefone evidenciado, que haja uma confirmação escrita de leitura e haja uma foto individual da pessoa para que a gente afira a identidade. Tá? Então, portanto, está correta a letra D quando diz que a citação é válida se o oficial conseguir identificar o interlocutor com quem travou o diálogo. Para isso, indicar o número, a confirmação escrita do recebimento e apresentar uma foto. Então, a letra D está em perfeita consonância com a jurisprudência do STJ. A minha crítica à prova é, nós estamos fazendo uma prova com uma linha defensorial como queria a questão do furto por arrebatamento, ou estamos fazendo uma prova jurisprudencial como quer essa questão. Esse perfil meio mutável deixa a vida do concurseiro um pouco mais difícil, né? Porque você não sabe se você caminha de cabeça nas teses institucionais ou se você adota linhas jurisprudenciais que muitas vezes não são coerentes com aquilo que a gente defende. Citação pessoal no processo penal, o código diz pessoal, né? Não eletrônica. Meus amigos, 1h20 de live e a gente não conseguiu vencer todas as questões. Eu não irei pedir desculpas porque eu acho que esse é um investimento sadio, que a gente passe pelas questões aprofundando. Mas, mais uma vez, vão lá no Instagram do Jus Impacto. Eu me coloco à disposição no meu Instagram também para responder as dúvidas que eventualmente existam e persistam.
me procurem lá, mas vão lá no Instagram do Jus Impacto, peçam o gabarito comentado e tenham um pouquinho de paciência, porque eu vou finalizar esses comentários por escrito e vou encaminhar para o pessoal do curso e eles encaminharão para todo mundo que tiver comentado. Então comenta essa, comenta a outra, diz se gostou, se valeu a pena. Eu fico à disposição de vocês. Meu forte abraço, tudo de bom, sucesso, contem conosco e até a próxima.